E agora mais um Pode Construir, o podcast da construção civil. E hoje eu trago aqui um convidado muito especial, o querido Mário Pereira. É isso, Mário? Arquiteto e também toca as obras, o arquiteto que vai de 0 a 100. Sim. Como é que você está trabalhando, Mário? Na verdade, ao longo dos anos, eu fui tendo várias experiências atuando com projetos e execução de obras, né? Na cidade de Sorocaba, já estou há 30 anos trabalhando com projetos e obras. E a cidade é uma cidade fantástica. Abriu as portas, né, para desenvolver um trabalho bacana no início e fiquei até hoje. Você é de Sorocaba mesmo? Eu sou de São Paulo, mas eu gostei muito daqui, moro aqui e não saio mais daqui. Eu a também, cidade é né? muito história boa. Parecida, porque estou há 30 anos aqui em Sorocaba, também trabalhando com comunicação. Legal. E agora a gente está fazendo o Pode Construir, que a ideia realmente é discutir esses assuntos da construção civil de uma forma, né, mais assim informativa, onde a gente vai detectar quais são os problemas que estamos enfrentando aí na construção civil, principalmente quais são as soluções que a gente pode dar. E a gente agradece realmente o apoio da Baceifer, que está patrocinando o Pode Construir e está incentivando o começo dessa jornada aqui. E a gente tem como intenção, inicialmente, apresentar os profissionais que fazem aí a construção civil acontecer no mercado de Sorocaba e região. E você está há 30 anos nessa pegada. Há 30 anos. Na verdade, eu sou formado desde 87. Tive um convite de um empresário daqui de Sorocaba, na época, para vir para cá, a partir de um projeto, de uma residência. Ele me convidou para a execução dessa residência. E a coisa foi se transformando. Foi o seu primeiro projeto? Foi o primeiro projeto, uma casa de 1.500 metros, uma casa bem casona. grande, cheia de detalhes e desafios. E eu gostei do convite e a partir daí surgiram vários outros trabalhos. Uma obra como essa, já de cara assim, né, já consumiu um tempo, né, da tua vida aí. Eu me envolvi com a gestão dessa obra, exatamente. Eu me mudei para cá. Participei de toda a adequação do espaço, porque era um espaço bem maior do que um lote de um condomínio, era uma chácara. Sim. E essa chácara com 24 mil metros, a ideia era fazer uma casa de veraneio, mas aí pomar, galinheiro, estacionamento, piscina, enfim, toda a infraestrutura da casa, e uma casa bem bacana. Até hoje, um projeto completíssimo, né? Completo. E aí ele me convidou por saber que eu tinha um ambiente de execução. Então ele queria compatibilizar um profissional que tivesse desenvolvido o projeto, que tivesse gestão de obra. E a partir daí surgiram outros trabalhos paralelos com ele, com esse empresário. E foi muito bacana os 6, 7 primeiros anos. Tive um volume bom de obras que me fez ter condições de estruturar uma vida profissional, né? Na verdade, eu sempre trabalhei como autônomo. Eu nunca montei empresa. Você trabalha com o seu nome mesmo. Eu desenvolvo projetos enfim, residências, comércio, indústria, edifícios residenciais, prédios comerciais. Com todos os tipos de todos os segmentos. Mas ao longo dos anos eu percebi que era melhor ficar na gestão de obras, né? Então eu dou uma condição para que o cliente tenha comigo uma forma de monitorar a execução de forma que respeite o projeto com qualidade, administrando a obra e fiscalizando os trabalhos, a utilização dos materiais para não gerar resíduos e poder ser o mais fiel possível do programa de necessidades que foi estabelecido pelo cliente. E hoje você tem uma base de quantos projetos que você está tocando no Eu momento? Eu estou atualmente com 6 projetos em andamento. E como que é São a vida? 6 obras, na verdade, são 6 projetos com obras. E é uma vida bem projeto, ativa. Né? O dia inteiro com N atividades. E você toca cada uma delas pessoalmente? Você tem uma equipe? Como é que você trabalha? Não. Na verdade, sou eu só. A equipe é uma área. Eu contrato através do cliente, é claro,
um empreiteiro principal e depois as empresas parceiras para fazer interface, por exemplo, do eletricista, do encanador, do gesseiro, vidraceiro, a empresa de serralheria. E aí, ao longo desses 30 anos, você foi firmando essas parcerias, né? Você foi errando. Sim. Na verdade, a gente sempre procura criar uma orientação onde a gente utilize profissionais, que eu costumo dizer que são os qualificados, nem são os indicados, são os qualificados. E ao longo do tempo, é claro, por alguns motivos, a gente vai renomeando os novos qualificados. Alguns vão perdendo a qualificação. Exatamente. Né? Ou o interesse, ou mudam de segmento, enfim. Porque, na verdade, a construção civil, além de ter essa questão da mão de obra, tem a questão também da utilização de materiais novos. Porque o mais complicado hoje é você ter mão de obra qualificada em todos os segmentos, não é só na construção civil. Sim, mas principalmente na construção civil, que envolve a aplicação do material de maneira correta, porque os materiais são caros. Então, se há desperdício ou má utilização do material, você faz com que a obra se torne cara. Então, tudo que é bem planejado motiva uma obra de execução de qualidade. Agora, se não for bem planejado ou se usar uma mão de obra desqualificada, vai ficar muito caro, porque por mais que o material seja um material de boa qualidade, vai ser utilizado de maneira errada. Sem dúvida. Agora, nós estamos conversando aqui com um profissional de 30 anos de experiência, né? Então você já tem uma base, um portfólio realmente para mostrar, e os clientes vão chegando de que forma? São os clientes que normalmente vão por indicação. Indicando, né? Ao longo desses 30 anos, a principal... os trabalhos principais foram por indicação. E isso é bacana porque de um trabalho bem executado surge uma nova oportunidade. Sem dúvida. E como começa um trabalho? Quando chega um cliente lá que você não conhece, mesmo sendo indicado ou não, que chegou até você, como que começa esse trabalho? Você começa com perguntas? A partir do convite de um cliente para desenvolver um projeto, por exemplo, quando inicia-se através de um projeto, é mais fácil, porque o cliente vem com uma ideia de instalação de uma residência ou de um comércio, por exemplo, e às vezes ele já tem o terreno, às vezes ele ainda não tem. Ele quer comprar, adquirir um imóvel para instalar a sua residência ou o seu comércio. Uhum. Então, esse tipo de obra é interessante, porque aí eu posso participar desde o início na análise desse terreno, desse imóvel, de maneira a analisar várias questões de entorno, insolação, planaltimetria, enfim, que faz com que, na verdade, a ideia do cliente inicial se estabeleça, porque ele tem uma expectativa, ele tem uma necessidade. Então, ele dispara por aí já um volume de trabalho onde ele quer que ali seja realizado, por exemplo, a casa dele. Uhum. E a partir daí é estudado, então, as necessidades. Se ele estabelece que tem uma família de 3 filhos, um casal, e ele quer mais ou menos conforto, ou ele quer uma obra racional, e aí começa a se espacializar com funcionalidade os ambientes, analisando os vários requisitos de um projeto convencional, que é normalmente os recursos que o município determina para aquela ocupação, se é um lote de condomínio fechado, tem o estatuto interno, regulamento determina construir, né? Exatamente. E ao longo das experiências que a gente vai desenvolvendo, a gente consegue facilmente fazer com que o cliente entenda as possibilidades. E normalmente o cliente vem com a questão básica é sempre custo. Porque ele estabelece, ele tem uma expectativa, um sonho. Ele gostaria de morar com conforto. Só que, é lógico, isso tudo determina um tamanho de obra que vai, no final, ter um custo. E esse custo, às vezes, é a barreira para se diminuir ou se aumentar
o custo dessa obra. Sem dúvida nenhuma. O cara se preocupa tanto com o custo que às vezes ele faz uma economia burra, né? É. E depois ele acaba gastando lá na frente com reformas, que aquilo que ele tentou reduzir o custo ali virou um custo muito maior lá na frente. Né? Na verdade, é assim, é um conjunto de fatores. É claro que o profissional, ele procura determinar de maneira inteligente o espaço, atendendo realmente o que é necessário, o básico para o cliente. Hoje é muito complicado você errar no planejamento, porque isso vai fazer com que ambos tenham problemas, tanto o profissional como o cliente. Sim. O cliente vai se desgastar, vai falar que não era aquilo que ele queria, enfim. Até botar a culpa em você. Né? Normalmente acontece isso, porque quando não existe um mecanismo que faça com que o cliente entenda realmente como vai ficar a obra, se o projeto é um projeto básico que não traz, por exemplo, hoje você tem maquetes eletrônicas, né? Então, hoje é mais fácil você mostrar para o cliente. Há 30 anos atrás é mais complicado. Obra, né? Exatamente. Agora, antigamente era tudo muito difícil porque também tem um custo para desenvolver um projeto com essa gama de possibilidades, sem a ferramenta adequada. E você que pegou tem hoje. Todas essas transformações, né? Sim. Você pegou dali do papel ali que o cara queria ver a traseira da casa, você tinha que desenhar tudo de novo, né? O grande problema, por exemplo, eu trabalhava com régua paralela, normógrafo, aranha, caneta nanquim, e era complicado porque quando você gerava um desenho, um projeto, ele era um desenho que, a partir do momento que houvesse mudanças, você tinha que começar tudo de novo, que era um outro papel. Não, porque eu não gostei, né? Então, a grande diferença é que hoje você parte de um arquivo básico, em DWG, que é um arquivo virtual, e é uma plataforma para você evoluir as modificações. E você sempre tem o registro do que foi alterado. E aí você pode ampliar, reduzir, transformar, adaptar, ampliar, enfim. E aí o próprio cliente às vezes pede para misturar, né? Aquela versão 3 com a versão 15 né? do projeto, muitas vezes. Às vezes acontece. E tem cliente que chega na versão 15, falei brincando aqui, mas... eu não diria 15, mas na versão 5, na versão 6. 6 ali é tradicional até, né? Não, isso, na verdade, normalmente é quando o cliente tem qualidade de informação, ele tem recursos, ele exige, sabe o que quer, né? Logicamente. Na verdade, tudo é assim. Hoje, quando você vai comprar um veículo, se você quer um veículo básico, você nem pergunta muitas coisas. Você quer saber o preço. Quanto é? E quando você quer um veículo com mais possibilidades, você não pergunta o preço, você pergunta o que ele tem. O que ele tem, né? Se ele tem direção hidráulica, se ele tem sons, enfim, se ele tem mais conforto. Então, o cliente que vem desenvolver um projeto, por exemplo, de uma casa, quando ele vem com a expectativa de uma casa básica, ele vem diretamente com o custo definido. Olha, eu tenho X mil reais para gastar. O que dá para fazer com isso? Agora, quando o cliente vem com um programa de necessidades, por exemplo, eu quero 3 suítes, piscina, biblioteca, esteira, enfim. E até mesmo ele pode não falar exatamente os cômodos que ele deseja, mas sim como ele vive. Exatamente. Né? Para que você planeje o mais adequado para o sistema de vida dele ali. Olha, eu quero algo que eu gosto muito de jogar videogame. Aí fala, eu gosto de assistir filme. Eu gosto de ficar com a minha esposa tomando um vinho, né? Então, você projeta de acordo com a vida também, né? Exatamente. Os profissionais, engenheiros ou arquitetos devem sempre procurar entender como que é o dia a dia da família, voltando normalmente, é lógico, numa residência, sim, tá falando. Ou quando é um comércio, entender a dinâmica da empresa, quais os objetivos de ampliação, a expedição, a chegada de materiais, a entrada de funcionários, enfim. Mas voltando ao ambiente residencial, que é mais complexo, porque você atender um cliente específico, uma família, por exemplo, é muito um trabalho personificado. Você tem que entender a família, e às vezes a família não se entende. Você fala para a esposa... Existe uma tendência de um arquiteto trabalhar em conjunto com um psicólogo? Não, mas é interessante... Terapeuta. Você falou uma coisa bacana. Eu entendo que hoje os profissionais, de um modo geral, da sua área, da minha, de todas as áreas,
ele tem que fazer a gestão de pessoas. Sem dúvida. Então, a gestão de pessoas é um pouco psicólogo, mas você, como profissional, tem a capacidade de fazer essa gestão. Essa percepção, realmente, Essa percepção. do que ele tem de expectativa, né? Do que você vai projetar para ele, né? Porque muitas vezes o cliente não sabe e você tem que extrair aquilo dele para que não faça um projeto que lá na frente ele vai se decepcionar, vai se frustrar, puxa, não era bem isso que eu queria, né? Então, acho que, ainda mais se tratando de um investimento como é uma residência ou mesmo um comércio, que pode ser um projeto da vida dele, né? Normalmente e não dá para errar, porque a maioria das pessoas não tem muitas possibilidades de a cada 5 anos errar, fazer né? uma casa. Ele faz ou uma mesmo casa. Errar, né? Errar não pode, ou não deve, na verdade, né? Mas às vezes acontece, infelizmente, por N motivos. Sim, eu conheço empresários aí que às vezes você tem, né? Ele construiu lá um prédio, fez ali uma obra grande e depois no dia a dia ele percebe que, puxa, era melhor ter a circulação ser pela direita, né? Do que eu fiz aqui pela esquerda. E aí complica, né? Eu há muitos anos atrás, logo que me formei, eu pensei como seria a arquitetura e como seria a arquitetura para os outros, não para mim. O que eu entendia de arquitetura para atender os outros. E eu fiz até uma análise e cheguei à definição que a arquitetura ela viabiliza prioridades, sonhos e conquistas. Prioridades, quando às vezes você tem uma situação emergencial. Você tem que adaptar um imóvel para uma circunstância. Você tem uma empresa operando e ela naquele instante tem um tamanho e ela não tem recursos para imaginar uma coisa maior. Ela não tem bola de cristal para enxergar os próximos 10 anos. Então, ela estabelece a prioridade. Então, o projeto, a obra é executada de acordo com a prioridade. Alguns clientes já chegam com sonhos e aí é mais amplo. Esses sonhos, às vezes, você tem que saber dar um tapa de luva de pelica no cliente, para ele acordar um pouco. Um choque de realidade, um sonho né? muito grande. Um choque de realidade. Ele acha que tudo é possível, mas depois, quando começa a coisa a ficar muito grande, 400 metros, 500 metros quadrados numa casa, e ele vê que esse custo ficou o dobro do que ele podia, aí a casa começa a ficar... Começa a virar enxugar. um Frankenstein. Aí, esses casos é que acabam gerando a versão 5, 6, 7, né? Até mas chegar no que cabe. Com habilidade ao longo dos anos, com experiência, você logo de imediato você já percebe o caminho a seguir. O caminho, o problema que ali está se apresentando, né? Você orienta como o cliente, conduzir, né? Como e conduzir você vira situação. amigo do cliente. Isso é uma parceria. Pelo menos eu acredito que não tem como fazer uma casa em menos de um ano. Teve um entre outro projeto e obra. Ele falou assim, é praticamente um casamento, né? Porque você vai conviver ali com ele. E você tem que virar amigo e de preferência, você tem que terminar como amigo. Que começar como amigo é fácil. Preferência, não, sem dúvida nenhuma, não né? Começar o projeto ali com o sonho, né? Com todo aquele desejo, aquele projeto lindo, maravilhoso. Na hora, como você citou, ele perceber que não tem condição de realizar o que ele sonhou, né, vai ter que fazer diferente ou então por módulo, né? Planejar em várias etapas. Até pode desenvolver um projeto macro e dentro da expectativa, por módulos desenvolver ali, né? uma parte. Por etapas, exatamente. E aí o projeto já prevê isso. Sem dúvida. E como eu comentei com você que está aqui nos assistindo ou nos ouvindo, né, o Pode Construir ele vem com essa finalidade, de discutir os problemas e principalmente as soluções do mercado de construção. E a gente tem hoje aqui, né, um profissional que já está há mais de 30 anos no mercado. Então, assim, é importante a gente também conhecer um pouquinho do que se formou, porque a gente fala em arquitetura, ela está na moda de uns 10 anos para cá, né? Começou a falar um pouco de vamos contratar um arquiteto, vamos chamar um arquiteto, porque de 10 anos para trás, você está 30. Praticamente um percentual muito pequeno chamava um arquiteto para uma obra, né? Na verdade, o que acontecia é falta de informação. Como tudo na vida, quando você não tem acesso à informação ou desconhece profissionais específicos para algumas áreas, você, enfim, não tem aquilo de maneira difundida. A arquitetura tem 4.000 anos, como eu falei agora há pouco, nos bastidores, e é assim, a arquitetura, ao longo dos anos, ela veio evoluindo e veio se transformando, e hoje o arquiteto novamente está em alta, está sendo reconhecido, porque ele tem uma gama de possibilidades, ele consegue gerar
um espectro, uma espacialização de ambientes fantásticos. Agora, a somatória de profissionais, arquitetos e engenheiros, técnicos de edificação, eu acho que o profissional, todo ele é capaz de somar uma equipe para viabilizar. Então, não é o arquiteto, o engenheiro, enfim. Agora, normalmente, arquitetos têm mais facilidade de espacializar, porque ele domina o traço, o desenho, a funcionalidade, e ele se apropria de materiais modernos, materiais que vêm de encontro às necessidades de velocidade de obra, de menos manutenção, porque o problema de uma obra não é o custo eminente só de execução da obra, mas é o tempo que ela vai durar, as patologias, a manutenção dessa obra. Então, o arquiteto, o engenheiro tem que ter essa habilidade de procurar avaliar as necessidades, a dinâmica de execução, mas também o pós-venda, no caso de um imóvel que vai ser comercializado, ou de uma casa, por exemplo, para um cliente que não vai querer todo ano fazer manutenção. Ele vai querer ficar um certo tempo sem dor de cabeça. Sem mexer na casa, né? E aí, voltando no profissional que vira parceiro, vira amigo, vai ser uma condição muito boa para ambos, porque tanto o profissional vai ter ali, através do seu cliente, uma indicação contínua, como o seu cliente bem atendido, ele vai estar contente, vai gerar novas etapas de trabalho. Ele vai te chamar e vai colocar. Eu costumo dizer que o arquiteto ele faz quase que um retrato falado dos sonhos do cliente, né? Exatamente. Então ele desenvolve, ele explica o que ele quer, ele vai falando, o arquiteto vai desenhando, vai projetando ali. Agora você como um profissional de 30 anos aí de experiência, como a gente está ressaltando aqui, porque é importante a gente ouvir, né, esses profissionais que têm uma experiência maior. Os materiais também mudaram ao longo desses 30 anos, né? Então, como você citou a parte de tecnologia, que é óbvio que cada ano está acelerando cada vez mais os processos de todos nós, né? Em todas as funções de prestação de serviço, e os materiais, né? Então, já não se constrói da mesma forma que se construía há 30 anos atrás, né? Mudou muito. Essa questão é muito importante. É claro que o profissional ele tem que estar antenado, como hoje ele tem que estar ficar atento que está hypado. Ele tem que estar o tempo todo estudando novas tecnologias, se aperfeiçoando, fazendo cursos, entendendo ensaios e desenvolvimento de materiais, né? Surge o tempo todo novos materiais e eles te dão uma versatilidade, uma possibilidade maior na obra. Agora, ele tem que ser muito bem estudado e o grande desafio não é exatamente a tecnologia, porque ela tem por trás dela toda uma estrutura, um investimento alto para aplicar novos materiais. A questão é também trazer para o ambiente da mão de obra que tem que se qualificar para aplicar esse material. E ela tem que entender desse material. Porque às vezes o material chega, mas tem uma resistência muito grande. A mão de obra, às vezes, demora trabalhar, um tempo. Não sabe lidar com doutor, eu não sei fazer isso. Doutor, isso não vai funcionar. E então começa aquela linguagem da mão de obra que é aplicada, porque eles são muito importantes, é claro. É com eles que a gente desenvolve a obra e a gente precisa deles, é uma somatória. Né? Educá-los também precisa. Exatamente. Novos materiais que surgem. E até orientá-los para que se qualifiquem, para usar ferramentas novas, materiais novos, para atender o cliente final. Sem dúvida nenhuma, porque começa realmente com o arquiteto, porque é ele que está projetando aquilo, ele que está ligado, antenado com essas tendências de materiais, mas que, como você citou, tem gente que nunca viu. Aí tem lá um tijolo novo, né? um aço diferente, uma forma de fazer a coluna ou ali os pilares da casa. Uma fibra nova, um material novo, enfim. E é interessante que vem junto com isso, com a tecnologia dos materiais, a opção para o cliente entender que ele pode usar os espaços de maneira diferente. Também. Por exemplo, quando você tem menos pilares no espaço, você amplia possibilidades. Então, você cria espaços multiuso. E aí isso modifica a necessidade do cliente. Se ele entende que a mão de obra, as novas tecnologias atendem novos desafios, amplia horizontes. Então, é uma troca de informação contínua e faz com que você
entendendo um pouco das possibilidades, entendendo que o mercado está caminhando com evolução, numa mão de obra mais treinada, sabendo utilizar aquele material, aquela tecnologia, ele lança novos desafios e pensa em espaços diferentes, modernos. Às vezes, espaços que jamais foram pensados. Hoje, por exemplo, no planeta, tem 15 torres sendo construídas em concreto. Aliás, são 13 torres em concreto e 2 em aço. Todas elas, as 15, têm 1 quilômetro de altura. 1 quilômetro? 1 quilômetro de altura. E é inimaginável você pensar, em outros tempos, a aplicação de um prédio de concreto de 1 quilômetro de altura. Meu Deus! E hoje já vai é chegar possível. no céu, está bem próximo do céu. O homem, ele sempre quis, ele sempre teve sonhos, como eu falei agora há pouco. Como você colocou, o arquiteto, para projetar um prédio de 1 quilômetro de distância, ele tem que pensar no espaço aéreo, na verdade, ele tem que pensar nos aviões que vão circular por ali. Né? Isso, na verdade, não é um arquiteto, são vários arquitetos. Já pensando. Já são equipes. Você já está pensando em fazer um prédio de 1 quilômetro aqui em Sorocaba? Não. Eu gostaria de participar, quem sabe, de um desafio e me juntar a outros profissionais para, quem sabe, desenvolver uma parte do trabalho. É legal, é interessante. Eu gosto de desafios. Mas quando se fala numa construção vertical, ela não pode ocasionar um problema urbano, porque você vai colocar dentro de 1 quilômetro quantas pessoas circulando, ou vivendo, ou empresas? Para toda a aplicação, quando você estabelece um objetivo, você tem que planejar esse objetivo e analisar o entorno e o que isso vai gerar de empregos diretos na execução desse espaço, na utilização do espaço, se vai ser um ícone arquitetônico que vai permitir, por exemplo, uma visitação. Às vezes, o próprio empreendimento ele se sustenta financeiramente porque ele gera um turismo gigantesco. É um ineditismo, né? Então é uma coisa exclusiva, diferente, as pessoas vão querer ver. E sempre o homem, ele se estabelece a cada vez mais com motivação. Quando ele lança um desafio e ele estabelece motivação, ele vai atrás do desafio. Então, ele quer chegar naquilo, né? Em todas as áreas. Então, quando ele se junta com outros colegas de trabalho, outros profissionais, e eles formam uma equipe, essa associação não tem limite. Não tem limite, né? É lógico, vai sempre ter um planejamento, um custo para viabilizar aquilo. Isso tem que ser planejado. Sem dúvida. Mas o céu é o limite. É o limite. Então, como eu falei, o Pode Construir é um canal que a gente está criando exatamente para discutir essas tendências, né? As possibilidades que a construção civil dá para a comunidade. As possibilidades são infinitas, de fato, né? Porque a construção civil, como o próprio nome fala, e como a gente citou também nos bastidores, né? O arquiteto, né? Aquele que ele começa muitas vezes isso. As ideias muitas vezes vêm das pessoas do cliente, mas é ele que vai começar a pensar na viabilidade daquilo e vai reunir os profissionais. Organizar. Exatamente. Então, por isso, a gente vai trazer aqui nesse espaço, né, bastante arquitetos para a gente começar a conversar, conhecer os arquitetos que estão fazendo essas construções acontecerem aqui na nossa região, né, e trazer também engenheiros, trazer empresas, né, profissionais, químicos, todos aqueles que podem, de alguma forma, participar direta ou indiretamente de uma construção, e porque a gente entende que construção é a evolução, né? É a evolução da cidade, do ser humano, porque é lá que ele vai viver, é lá que ele vai trabalhar, né? E o Pode Construir está vindo exatamente para a gente discutir esses assuntos. E num primeiro momento, a gente está aqui conhecendo profissionais, né, altamente capacitados, como é o caso do Mário, né, e de outros profissionais que ainda vão passar por aqui, mas no segundo momento de colocar esses profissionais, às vezes de diferentes segmentos ou do mesmo, né, para discutir esses problemas e essas soluções. Então o Pode Construir chegou aqui para isso. Eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui, colocar realmente como um primeiro podcast, um contato, né, para que a gente possa abrir aí. Eu quero já pedir para você de antemão, né, a gente visitar suas obras, para a gente conversar lá, ver na prática como é que você desenvolve o teu trabalho, uma dessas obras que você está executando no momento. Perfeito. A gente vai lá, mostra lá como é que é o dia a dia, né? As etapas ali, aí você conta para a gente os desafios. Exatamente. Então,
Agradeço imensamente, Mário, por trazer um pouco dessa experiência aí de mais de 30 anos aí nessa história, e a gente tem certeza que o Pode Construir vai dar essa oportunidade para mais profissionais poderem passar um pouco desse conhecimento, dessas experiências e até das cabeçadas, por que não, né? Não, com os erros que se aprende a evoluir. Então, até aproveitando o nome Pode Construir, agora de fato, com vários profissionais, tentando dar os seus depoimentos, gerar possibilidades para os clientes de um modo geral, pode se desenvolver um Pode Construir de verdade. Sem dúvida, com profissionais adequados, com espaço para a gente discutir o mercado, falar dos problemas e principalmente buscar soluções, você pode construir. Obrigado, Mário, e Tudo até o bom. próximo episódio. E obrigado ao Abracei Fera aí por estar incentivando e patrocinando, inclusive, esse canal, para que a gente possa levar essas informações cada dia mais completas e poder discutir e melhorar o mercado. Pode construir. Pode Construir.